Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse canal a gente fala de negócios e fala de dinheiro. Hoje temos aqui o meu amigo, sócio da Coruja, especialista em soluções tributárias, Daniel Silos, que vai falar um pouquinho com a gente sobre reforma tributária. Vitor aqui, sou diretor comercial da Coruja, então prepara o café, ajeita o fone de ouvido e vem com a gente para mais esse episódio do Café com Coruja. Dani, para começar aí, agradeço, né, tua presença aqui. Eu sei que tua agenda é apertadinha, né? Mas a gente está aqui hoje para falar de um tema que eu considero bastante relevante e pelo que eu vejo, né, pelo que eu visito as empresas, a gente não vê o empresário muito preocupado com esse tema, né? Parece que o caso está sendo procrastinado de uma forma perigosa, porque em janeiro, se eu não me engano, né, já começam as coisas. Então eu queria que você desse aí falar um pouquinho o que é esse negócio aí de reforma tributária, né, que está tanto em alta, pelo menos nas conversas, né? Pouca ação, mas muita conversa. Primeiramente, agradeço o convite aí, Vitor, né? Eu acho um tema importante, espero que a audiência e os empresários busquem aí correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Se ainda não está trabalhando com a reforma tributária em pauta, né? Que consiga pegar os gatilhos necessários para poder preparar a sua empresa para esse novo ciclo aí, inédito na economia brasileira. Porque é inédito e é um tema que, assim, no Brasil está muito atrasado, né? Porque eu lembro dessas conversas da mudança tributária já na década de 90, que começaram a ter as primeiras conversas, né? Eu sei que, assim, você tem uma questão técnica bastante desenvolvida, conhece muito de tributo, mas eu vou tentar conduzir aqui a nossa conversa para um tema mais simples, mais relaxadão, Mais prático, né? mais prático. Então, eu queria começar com uma pergunta muito simples. Tá. Para mim, para você, para as pessoas de um modo geral, o que vai mudar nessa rotina da reforma tributária a partir de janeiro de 2026? A reforma tributária, né, nessa etapa que já está desenhada, ela está mais focada no consumo, né? Então, alguns impostos vão ser substituídos. Então, temos impostos federais, que é o PIS e COFINS, que vai ser substituído pela CBS, e o ICMS e ISS, que vai ser substituído pela IBS, né? Então, a alíquota, o imposto em si, é chamado de IVA, né? O IVA brasileiro, o IVão, que vai ter uma alíquota padrão. Ele vai estar subdividido em federal, estadual e municipal. Vai ser uma mudança muito relevante com relação a metodologia de compras, né? A metodologia de precificação e de vendas, porque hoje o PIS e COFINS ele é calculado por dentro do produto. O ICMS também, o IS também. E o CBS ele vai ser calculado por fora. E não vai dar para fazer uma mudança imediata de um exercício para o outro, sai um, entra outro. Ele vai ter um período de transição, que ele começa já em 2026 e acaba em 2032. Então, assim, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo para que o empresário entenda as regras tributárias de todos os produtos e serviços da economia em todos os estados do Brasil e municípios, né? E a gente vai ficar num período longo aí de quase 10 anos lidando com as regras antigas e as atuais. Essa simplificação, ela só vai começar de fato a ter impactos de simplificação em 2033, né? Até lá a empresa vai ter que sobreviver, vai ter que mudar o modelo de negócio também. Tá? E assim, eu conheço muito pouco, é que fatalmente você acaba, né, se deparando com artigos e é inevitável você fazer alguma leitura. Quando a gente fala do IVA, às vezes você tem a impressão de que vai ser um imposto único, mas não é bem isso, né? O IPVA continua, o IRPJ continua,
Eu sei que tem até uma regrinha do IPI aí, né? Então, fala para a gente mais ou menos, assim, de um modo geralzão, quais os impostos vão ser absorvidos, quais continuam como estão. Bom ponto, Vitor, porque eu nem tinha mencionado do IPI, que é federal, né, que ele vai ser substituído pelo imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Então, alguns produtos que prejudicam mais a saúde e o meio ambiente têm uma tendência de ter uma alíquota superior e os demais, né, que são benéficos, não terão alíquota, uma alíquota reduzida. Mas, basicamente, a primeira fase da reforma tributária do Brasil é sobre consumo, imposto sobre consumo de produtos e serviços. Sobre a renda, né, que as empresas pagam imposto de renda, e até as pessoas físicas, sobre folha de pagamento, sobre propriedade, né, ainda não está tá em discussão, ainda não está implementado, não tem nenhuma lei que já muda imediatamente. A gente sabe que existem aí tendências, né, principalmente com relação à tributação de dividendos, né, que vai afetar diretamente o caixa das empresas e propriedade, que elas vão entrando aos poucos aí nos próximos anos. Renda e patrimônio. Inclusive, eu até acho pertinente a gente falar de reforma tributária, esmiuçar um pouco na parte de consumo, depois fazer de repente um tema específico sobre a parte patrimonial, a parte internacional, né, que são muitos detalhes aí. E falando um pouquinho, né? Você comentou do impacto das empresas, né? É, como que vai afetar a empresa? A empresa hoje, ela já vive Dia a dia é complicado. já é um tema complexo, né? Eu já li uma vez um artigo que foi feito inclusive pelo IBGE, né? Que é um órgão muito respeitado, e ele deu um número assim absurdo, falando que 92% das empresas brasileiras pagavam imposto a mais do que deveriam, né? Porque não tomam os devidos cuidados ou não tem toda a técnica, né, que deveria ter para poder recolher o mínimo possível, né? A tal da eficiência fiscal aqui no Brasil é muito difícil. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que vai afetar isso para as empresas, né? Como é que fica essa rotina a partir de janeiro? Então, a partir de janeiro, qual que vai ser uma das dificuldades? Falando do cenário atual, hoje nós temos regras tributárias e fiscais para produtos, né? Regras federais, que é o PIS e COFINS. Temos 27 unidades federativas com legislações próprias, ou seja, de repente um refrigerante no estado do Paraná pode ter uma alíquota diferente de um refrigerante no estado de São Paulo, em qualquer outro estado. Então, existem as 27 legislações federais e tem as legislações municipais, né? Se você pegar essa quantidade de produtos e serviços diferenciados com diversas regras entre estados, você tem bilhões de combinações tributárias. Com o IVA, esse número vai ser bastante reduzido, mas não é baixo ainda. Ele vai ter mais ou menos 33 mil combinações de alíquotas possíveis. Porque a alíquota hoje é por cada produto e cada serviço especificamente. E a alíquota do IVA, ela vai ter uma regra federal para a CBS, que faz parte do IVA, né? E uma regra subnacional, que é o IBS. Então vai ter uma alíquota diferenciada para todos os produtos e serviços, só que a alíquota por município. Então, ainda assim, vai ficar complexo, né? Mas muito menos do que o sistema atual. E uma vantagem que vai ter de impacto de regras é que essas regras tributárias de alíquotas, né, elas vão estar acessíveis nos portais do governo. Então a empresa vai conseguir se conectar com o portal do governo, tanto federal quanto estadual, para saber qual é a alíquota daquela atividade naquele município. Talvez então até o custo administrativo melhore, né? Melhora mais 2033, porque o PIS e COFINS ele vai continuar existindo ainda em 2026. 2027 não teremos mais PIS e COFINS. Só que 2027 a 2032 a gente continua com o ICMS e ISS, e a cada ano ele vai decrescendo e vai entrando no lugar o CBS e IBS. Quer dizer, piora antes de melhorar. Piora bastante, porque tem uma parte matemática aí, né, que o empresário tem que estar atento, os tributaristas também.
é que os impostos atuais, eles são calculados na base de cálculo por dentro do produto. E a CBS, o IBS, vamos chamar de IVA, né, para não confundir, ele é calculado por fora do produto. Então você pega, de repente, um produto que tem o IVA de 28, custa R$100, por exemplo, esse copo, né? Se você pagar 128 lá na frente, significa que 28 é calculado por fora, que é o valor do produto, e 100 é o produto. Você consegue enxergar, o consumidor enxerga o que é produto e o que é imposto. E no sistema hoje, você não enxerga isso. Se você pagar R$100, então vai ter vai ser altamente complexo ter esses controles, né? Tem que ter um sistema eficiente, um ERP, né, que você consiga colocar as regras corretas ali, necessárias, das alíquotas dos teus produtos, dos seus serviços, das suas aquisições. A gestão administrativa, então, vai ser algo fundamental, né? Para as empresas não se machucarem, né? Sim, e tem um detalhe também que é importante com relação a esse controle, né? Hoje, quando você faz aquisição de uma mercadoria para uso e consumo, para revenda, algumas dão crédito tributário, outras não. E no sistema novo é não cumulatividade ampla, ou seja, qualquer compra e qualquer prestação de serviço contratada vai te dar direito ao crédito se o fornecedor tiver no regime tributário lucro real presumido. Se ele tiver no simples, ele não vai dar direito a crédito. Então temos a não cumulatividade ampla, né, que é chamada. Então isso aí vai mudar completamente a estratégia empresarial das empresas. Eu vou explicar o que vai mudar e as relações que vai ter com os departamentos, né? Porque hoje a empresa, quando faz um planejamento tributário, ela ignora o que o mercado está fazendo, tanto fornecedores quanto clientes, ela olha internamente, né? Ela olha para si e define qual a melhor estratégia tributária de acordo com as leis brasileiras. Então ela pode, se ele tem um supermercado, ele pode abrir uma importadora que tenha benefício fiscal, uma distribuidora. De repente, para entregar os seus produtos, ou ele pode usar uma transportadora contratada, ou ele pode montar uma empresa de logística. Ele olha para ele e define o que ele vai fazer. Na reforma tributária, não. Com esse conceito da não cumulatividade ampla, você vai ter que olhar para a cadeia produtiva inteira. Da onde vem o produto, onde ele é fabricado, por quantas empresas ele passa, né, para ver margem de lucro, e onde está meu cliente, que o imposto vai ser no destino, né? Como eu falei. Então você vai ter que começar a olhar para a cadeia produtiva toda. Então, os modelos de negócios que hoje as empresas médias e grandes fazem para ser eficiente não vão fazer mais sentido. Elas vão ter que rever modelos de negócio. Isso vai acabar ocasionando com que os demais departamentos da empresa estejam atentos na reforma tributária. Tanto a parte financeira da empresa, o setor de compras, a área comercial, a área de RH, todos vão ser impactados e todos os departamentos da empresa vão ter que unir esforços para que a empresa consiga ter uma estratégia eficiente com esse novo modelo. Então é uma reforma realmente que vai impactar demais as empresas. Legal. Podemos afirmar que vai acabar a guerra fiscal entre os estados? Entre os estados, sim, porque a questão de benefício fiscal, os únicos que serão mantidos são da Zona Franca de Manaus, né? Esses vão permanecer. Os demais benefícios, os estados têm no Espírito Santo compete, Minas Gerais também tem, para e-commerce, eles serão válidos somente até 2032. Então não vai ter mais. E a questão do imposto no destino, por exemplo, a alíquota hoje fica um pouco na origem, um pouco no destino. Nas regras de compras e vendas interestaduais, né? E com essa nova regra do IVA, o imposto vai ficar no destino. Ou seja, se tem uma empresa que está no Espírito Santo, que vende para o Brasil todo, mas o maior estado consumidor seria São Paulo, que tem a maior capacidade de renda, né? O imposto vai ficar no local de destino, né? Onde está o cliente. Entendi. Quer dizer, então, assim, a princípio, podemos entender que estados consumidores, eles vão acabar, de certa forma, tendo algum tipo de benefício. Na verdade, assim, a questão não é benefício, né? Eles têm uma vantagem por ser mais consumidores. Então, o governo está criando um fundo de reserva
que combata essas distorções, né? Que vão ter alguns estados mais pobres, na região Nordeste principalmente, eles vão ser prejudicados, porque lá a alíquota não vai ficar tanto assim, a carga tributária no destino. Então, eles vão ter acesso a um fundo, eu não sei de que forma vai ser distribuído isso, o governo ele vai procurar preservar recursos para que ajude esses estados aí com mais dificuldade em cumprir suas obrigações aí de saúde, educação. Para não comprometer a máquina pública, né? Isso. Agora, um bom ponto que você falou, porque os estados têm características de setor diferentes, né? Temos estados que são mais industrializados, temos estados que são um pouco mais de agronegócio, né? A nossa região aqui da Baixada Santista, ela atua mais na parte de serviços, né? E eu vejo um pouco assim, tem meio que uma gritaria, né? Tanto o setor de serviços quanto a parte de agronegócio, que eles estão reclamando que vão ser prejudicados em termos de carga tributária. Consegue me explicar um pouquinho o que vai acontecer com essa turma? O que acontece? Quando começaram as discussões no Congresso para a reforma tributária, né? A ideia principal foi simplificar mesmo, né? Mas na hora de redistribuir as cargas tributárias por cadeias produtivas ou por setor, não dá para você fazer algo milimetricamente ajustado para que todos tenham o mesmo peso tributário de carga, né? É muito complexo fazer isso. Mudar de um modelo totalmente diferente para um modelo novo. Então, se você analisar por setor, né, um estudo que eu vi da Abras, faz mais ou menos um ano, o setor de serviços vai ser altamente impactado. Inclusive, a Coruja, né? É do setor de serviços. Totalmente serviço e B2B, né? Porque a gente aqui vende só para a empresa. Nós não temos uma pessoa física, né? É muito raro, a não ser quando seja o agronegócio, né? Que a gente tem clientes, por exemplo, que tem fazenda. E aí a gente fecha o contrato com uma pessoa física. Mas tirando isso, mas nós somos setor de serviço, né? Então, em termos de setores da economia, o setor de serviço, na média, vai aumentar a carga tributária em 300%. A indústria vai ter uma redução aí de mais ou menos 50%, 60%. O agronegócio vai ter um aumento aí aproximadamente dos 20% de carga tributária total. E o varejo também vai ter um aumento aí de 250% de carga tributária. Então, a grosso modo, né, o setor industrial vai ser um pouquinho beneficiado. Os demais setores terão esse aumento que, em tese, você deveria repassar para o preço. Se você repassa para o preço, né, tem duas consequências. Uma, existe capacidade da população, se for alimentos, no caso de consumir um pouco a mais, tem renda disponível? Não tem? Vai aumentar a fome e miséria no Brasil? Não sei. Então, tem a questão do repasse de preço, né, se a população vai ter condições de absorver. E outra coisa, quando definiram essa alíquota de 28%, o que o governo fez? Simplesmente ele viu quanto ele gasta anualmente, quanto ele precisa para custear a máquina pública. E chegou-se à conclusão que ficou próximo de 28%. E simplesmente foi lá e colocou essa alíquota, que é a alíquota que comporta os gastos governamentais, né? Mas será que essa alíquota não vai aumentar a carga tributária do Brasil como um todo, né? A capacidade contributiva? Esse é um ponto importante também. Essa é a pergunta. Em tese vai, né? Em tese vai. Então, assim, eu sei que é uma discussão ainda muito embrionária, mas na tua opinião, a carga tributária sobe ou mantém? Sobe. Politicamente falando, né, os políticos pelo menos apresentam que não, que a carga tributária vai se manter estável, né, como ela é hoje. Pode ser até uma das mais caras do mundo, mas se manteria estável. O IVA 28, né, se você colocar na ponta do lápis, vai ser o maior IVA do mundo aí praticamente. O problema não é o IVA em si, o problema é quanto é essa alíquota, né? E não teria como ser 15, vai de uma hora para outra. Se for 15, o governo não fecha a conta dele, vai ter que cortar gastos, né? Então, de modo geral, a reforma tributária ela vai causar um impacto de aumento de carga tributária.
para as empresas que vão ter que fazer os seus estudos para saber se conseguem repassar ou não. Porque não adianta eu calcular o meu impacto e repassar para o preço e não tiver renda disponível da população para de aquisição de produtos e serviços. Não vai fazer sentido. Vai encalhar, se for mercadoria, vai encalhar. Não vai. É meio que a curva de Laffer, né? Eu vou cobrando tanto que a arrecadação até acaba caindo porque o consumo diminui, né? Então, o meu aumento de carga tributária não tem o efeito no cofre, né? Só tem um jeito de aumentar a riqueza num país, é o aumento do PIB, né? Aumentar a produtividade, a produção de produtos e serviços que vai gerar emprego, não tem como com PIB estagnado, né? Você promover uma, uma melhor distribuição de carga tributária. Não tem como. Você olhando para a situação, estou falando já lá no final, né? Depois que o processo estiver concluído, né? Tá. Você poderia dizer assim, tem alguém que ganha, alguém que perde? Existe? Dá para responder isso? Com a reforma em si? É. Olha, em termos de complexidade de entrega de obrigação acessória e tributária, vai ficar mais simples para as empresas a partir de 2033 a lidarem com as questões de compliance, né? Mas num país em que a carga tributária é elevada e tem pouca entrega de serviço para a população, é uma economia que é inviável economicamente. Normalmente os empresários, né, os donos do dinheiro, eles querem investir em países, né, em economias que têm uma capacidade de crescimento, de crescimento, de aumento de riqueza, de aumento de PIB, né? Aí, se a população crescer 1% e o PIB crescer 1%, não andou de lado, não cresceu nada. Então, nada aconteceu, né? Então, ou se a população crescer, sei lá, 0,5% e o PIB crescer 3%, aí sim a gente vai ver aumento de riqueza, né? A capacidade produtiva do país superior ao crescimento da população. E isso não acontece, né? O Brasil anda de lado há muitos anos aí. Tem picos aí de crescimento, depois cai a economia, e de repente são questões pontuais que ele cresce. Mas o cenário tributário menos complexo ajuda o país a atrair investimentos. Ajuda o país a atrair investimentos. O cenário complexo, assim, gera muita insegurança jurídica. Os fundos estrangeiros ficam com receio de investir num país que você não sabe o que vai acontecer. Como você calcula o teu valuation da empresa? É difícil precisar isso. Né? Mas falando do pequeno empresário, né, vai ter uma mudança muito importante na questão do fluxo de caixa. Eu já li alguma coisa sobre isso, né? Isso aí vai impactar. Falando aqui, lógico, as grandes empresas se preparam, né, tem equipe, tudo, e o pequeno empresário, eu no dia a dia, eu visito empresas quase todos os dias, eu não vejo as empresas se preocupando com isso, que é o que vai afetar diretamente o capital de giro deles. Isso tem até um nome em inglês, né? É split payment, né? Isso. Quer dizer, o dinheiro já vai... Pagamento repartido. Hoje... Fala um pouquinho disso, que eu acho que isso daí vai ter um impacto na geração de caixa das empresas relevante, né? A gente não sabe direito ainda como vai fazer, mas pagamento com cartão, boleto, Pix, né? Isso tem um impacto no caixa direto, né? Sim. Fala um pouquinho do que vai hoje, assim, vamos supor que você tem um varejo. Como funciona na regra atual? Você faz uma aquisição de mercadorias para revenda, né? Uma compra. No dia 30 do mês, no dia 31. Se esse produto aqui custa R$100 e você compra para revender, vamos supor que ele tenha ICMS, PIS e COFINS. O crédito tributário, você já tem direito de usar já no mês seguinte, imediatamente, antes de vender a mercadoria. Então, esse imposto que está no produto hoje, ele reduz o valor da aquisição, reduz o custo do produto, o custo de mercadoria vendida é menor. Aí só quando você vender vai ter impacto de carga tributária. Então, você se financia com o caixa do governo. Você tomou um crédito de algo que nem foi vendido ainda, e de quem você comprou, se ele não pagou imposto, não faz diferença. Não faz diferença se o cara pagou ou não. Agora, com o modelo split, o que vai mudar? Eu vou comprar um produto.
no dia 30, né? Quando que eu vou ter direito a usar esse crédito tributário do IVA, que está contido dentro desse produto aqui? No momento que eu pagar essa aquisição. Vamos supor, eu sou um fornecedor, estou vendendo para um varejo. Eu emito uma nota e um boleto. Se isso aqui custa R$ 100 e o imposto é 28, que seria 128, eu emito um boleto de 128, entra na minha conta 100, 28 vai direto para o governo. Então, o vendedor de produtos, ele nem vai ver a cor do dinheiro, do imposto, já vai direto para o caixa do governo, no modelo split. De certa forma, então, quando a gente fala da cadeia de fornecedores, por exemplo, isso vai ser um tema importante, porque, por exemplo, eu não vou querer ter um fornecedor que não paga imposto, né? Mas basicamente no modelo split, o que acontece? Ainda está sendo desenvolvido, né, essa sistemática. Tem a legislação que abarca, né, mas falando de sistemas, o governo federal e o comitê gestor já estão criando sistemas para poder fazer esse vínculo. E os bancos vão criar um sistema também, que é o split, que ele que vai gerenciar essa informação. Então, por exemplo, eu estou comprando esse produto a um fornecedor que não paga impostos em dias. Esse fornecedor nem vai ver a cor do dinheiro do imposto. Ele emite o boleto, né? A nota que você pagar, já vai direto para o caixa do governo. Vai ter um sistema split que eu vou enxergar meu crédito tributário, o meu conta corrente tributária. Então, eu vou ter perante ao governo um conta corrente tributário, onde eu vou enxergar minhas compras e minhas obrigações de pagamento. Mas, por exemplo, vamos supor que eu compro essa mercadoria hoje em 4 parcelas. 4 parcelas de 25. No cenário de hoje, eu compro, emite uma nota, eu tomo o crédito integral e vou pagando aos poucos, em 4 eventos, né? No sistema split, eu só vou ter direito ao crédito num pagamento. Então, se eu dividir essa nota fiscal em 4, eu vou tomar o crédito proporcional. Ele não vai entrar o crédito integral. Isso, imediatamente, só o fato de existir o split vai mudar o ciclo financeiro de todas as empresas. Vai mudar, vai aumentar, na verdade, né? Porque hoje, eu primeiro compro, depois eu pago, então o crédito só vai entrar no momento do pagamento, então todo o ciclo financeiro vai ser modificado e toda a necessidade de capital de giro, que é o CFOs das companhias olham isso, vai ser majorado também. Quanto mais eu vender, mais dinheiro eu vou precisar. Quanto que é? Tem que calcular o impacto. Esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui na consultoria. Porque imagina um CFO, está trabalhando em 2025, entra em 2026, 2027, ele vai ter mudanças de ciclo financeiro, mas ele não sabe quanto. Ele vai ter que inserir essas regras, classificar todos os fornecedores e prestadores de serviços e descobrir o prazo médio de pagamento. Tem que fazer um por um. E vai entrar menos dinheiro no caixa. Vai entrar menos dinheiro. Às vezes, quanto mais vender, mais dinheiro vai precisar. Mais dinheiro vai precisar. É o efeito que seria natural se todos tivessem a pontualidade de pagamento, né? Mas mas não é nem pontualidade, por exemplo, você se financia no caixa do governo. Então, por exemplo, se eu estou comprando de uma empresa que recebo hoje e pago imposto mês que vem. Se eu estou comprando de uma empresa que sonega, não importa, eu tomo um crédito tributário. Agora o dinheiro vai estar carimbado. Então, por exemplo, não vai ter mais espaço muito para sonegar. Porque, pensa na seguinte situação. Eu estou comprando de uma empresa do lucro real presumido. Ela nem vai receber o dinheiro, não vai nem como sonegar. Ela emitiu uma nota, vai estar retido o imposto dela. E, inclusive, vai corrigir uma distorção do sistema, porque no regime lucro real, o PIS e COFINS é uma alíquota, né? O PIS é um imposto, COFINS é outra, é uma contribuição, na verdade. Só para explicar tecnicamente. Ele é 9,25. E o lucro presumido, que é um outro regime tributário, as empresas elas recolhem 3,65. Então, se eu sou lucro real hoje, compro de alguém que é lucro presumido, eu tomo um crédito de 9,25, enquanto a empresa recolheu de 3,65. Quem perdeu 6? 6 e pouco. 5, 6 e pouco. O governo. Então, o governo, ele perde dinheiro hoje por essa sistemática, né? E os sonegadores, né? Também, ou de repente o cara não está nem sonegando, ele declara, mas não pagou um imposto, que também a gente atende muitas empresas em dificuldade, né? Questão tributária, para fazer os acordos. Mas essa forma vai ser, esse formato aí do split payment vai impedir com que haja uma sonegação fiscal. Então, aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acredita que esse imposto é mais justo? Então,
essa mecânica, né, essa metodologia, em termos de justiça, ela é mais justo, porque o governo ele só vai dar o crédito para quem merece. Quem não merece, não. Porque hoje em dia, quem não merece, entre aspas, eu estou comprando, se ele não pagou, ou se ele sonegou, eu tomo crédito. E talvez, assim, se a gente conseguir, de certa forma, diminuir a sonegação, talvez Aumente a arrecadação. no futuro pode diminuir as alíquotas por conta do aumento da arrecadação. Então, essa conta aí, como você é da área de finanças, você já fez de cabeça. Mas o que acontece? O split payment não está funcionando. Os bancos estão criando o sistema. A Serpo, que é uma empresa que faz as notas fiscais do governo federal, está criando seu sistema para a CBS. O comitê gestor, que nem está formado, está criando um sistema para a IDS. Então, é um portal único do .gov que vai ter duas bases de sistema por trás dele dos bastidores. Um federal, um estadual municipal, que eles vão colocar regras tributárias, e vai ter um outro sistema paralelo, que é o split, que está sendo construído pelos bancos para poder vincular nota com meio de pagamento. Se esse sistema não funcionar, vou fazer uma pergunta invertida. O IVA começou a falar em 25, depois falou 26,5, 27,5, já veio falando 28. A eficiência do split, ela tem um peso de 3 pontos percentuais na carga tributária. Eu vou explicar. Vamos supor que com o split funcionar, a alíquota do IVA, que atende a necessidade de caixa do governo, é 28. Se esse split não estiver funcionando a tempo, né, que é um sistema complexo, a falta do split, ela vai majorar a carga tributária em 3 pontos percentuais. Ou seja, com o split rodando, o IVA deveria ser 28. Se o split não rodar, der algum problema, no início principalmente, teria que aumentar para 31 para suprir essa falta de... o governo ele vê o lado dele, né? E as empresas vão se virar para poder atender Porque o governo está vendo assim, ele está vendo mais o lado dele do que das empresas. Lógico que ele depende das empresas, senão o país não tem produção, né? Sim. Mas muitas coisas vão aguar lá abaixo. Em termos de justiça, é mais justo mesmo essa questão do split. Mas ele deveria causar o efeito de reduzir a carga tributária. Né? Vai de 28 para 25, vamos dizer assim. Mas se o governo não economiza nos seus gastos, não tem como baixar a carga tributária. O que vai acontecer é o seguinte: se tiver uma gordura de arrecadação no governo, ao meu ver, eles vão gastar mais. Eles não vão economizar, fazer esse mecanismo. Ou uma redução na alíquota, né? Eu não tô vendo. Cara, eu não vejo. Eu vejo uma extrema dificuldade de baixar a carga tributária. Porque o governo, quando ele baixa, ele tem que cobrir o rombo de outro jeito. Vou dar um exemplo aqui. No início da cesta básica nacional, os pescados, né? Os peixes, né? Vários tipos de peixe, salmão, eles estavam de fora da cesta básica nacional. Eles vão ser tributados na 28. Se o peixe é caro, imagina com uma tributação maior. Aí, por uma pressão das associações, eles conseguiram incluir o peixe em todos os tipos de carne na cesta básica nacional. Então, você tirou a arrecadação. Quando tira a arrecadação, o governo vai ter que preencher esse rombo de algum outro lugar. Aí tem a questão da reforma da renda agora, né? O governo ele tem que, quando ele dá um benefício, né, ele deveria ser mais eficiente para não ter que puxar de outro lugar. Ele perde um pouco, né, para ajudar a população, entre aspas, imediatamente ele vai ter que aumentar a carga. Você viu que a gente já falou de várias questões, compras, modelo de negócio, né? Então, se você é empresário, se você tem uma companhia, imediatamente que ação que você vai ter que tomar? O projeto tributário e fiscal não é uma obrigatoriedade do setor contábil, principalmente, ou do jurídico. Todos os setores vão ter que trabalhar em conjunto. Ou seja, o financeiro vai ter que entender um pouco de impostos, o comprador vai ter que entender, o departamento que faz os preços do pricing vai ter que entender, o gerente de operações vai ter que entender um pouco de carga tributária, senão ele não consegue operar. Quando a gente, enfim, olha por conta até do split, né? Eu tenho algum conforto, porque a gente sabe que a tecnologia bancária brasileira é diferenciada. Né? O sistema de pagamento brasileiro é eficiente. É eficiente, né? Um dos melhores do mundo, a gente sabe disso. A gente sabe até o porquê, isso daí de repente vira um tema até de um novo podcast. Não, vai. Mas
você ter esse processo ainda em vias de acontecer, sem saber exatamente o que vai acontecer, isso dá um certo desconforto, né? O que o empresário tem que fazer imediatamente é mapeamento de impactos, né? Mapa de impactos, quem faz? A gente com consultoria faz aqui. Eu tenho que analisar tudo que ele compra através de XML, de aquisições, através de arquivos digitais, que é o SPED, através do RP dele, tudo que ele vende, para quem ele vende, de onde ele compra e todos os serviços que ele contrata. Isso não é rápido, né? A gente consegue executar. Que não é questão de ser rápido. A gente 60 dias consegue fazer esse mapeamento inicial. Só que as leis têm mudado, então você tem que monitorar isso. Porque eu vou ter um cenário de carga tributária para 26, um para 27, um para 28, para 29, para 30. Só que isso é dinâmico. Então, eu posso fazer um mapeamento estático hoje. Daqui a 4 meses vai mudar um pouquinho. Então, eu tenho que, primeira coisa do empresário é mapear. Aí você falou a questão do podcast, né? A reforma tributária ela vai mudar o mercado brasileiro como um todo. Então, como é que você vai mudar tudo com o carro, vai trocar o pneu com o carro andando e vai fazer um podcast, vai abarcar tudo? Não tem como. Não. Cada tema vai ter seus detalhamentos e vai ter que esmiuçar ali. Vai ser um trabalho que os empresários têm que ter, mas eles não podem desprezar essas mudanças. Né? Eles vão ter que estar muito mais antenados. Que hoje, o que o brasileiro faz? O sistema é tão complexo e um pouco ineficiente, você imediatamente, as empresas pequenas, né, eles partem para planejamento tributário de sonegação. Vou dar um exemplo, que o cara tem uma empresa, daqui a pouco, no lucro real, abre uma no Simples, ele compra na lucro real, toma o crédito, vende na do Simples, abre uma outra no Simples, vende para outro, pega um parente, abre uma empresa para majorar a compra para economizar RPJ, abre uma empresa no Simples, financiar funcionário, que vai fazendo esses mutretas, que não vai conseguir mais. Então ele vai ter que começar a trabalhar correto. Eu vou dar um exemplo aqui real, vai. O cara tem um supermercado e pode abrir uma padaria, né? Tem muitos grupos que são organizados assim. O supermercado, a padaria no Simples, que vende para consumidor final, não toma nenhum crédito. O varejo no lucro real toma todos os créditos de PIS e COFINS, por exemplo, de ICMS. Você compra por uma empresa e vende na outra. Né? O governo ele vai começar a enxergar isso. O dinheiro está carimbado e rastreado. As notas fiscais estão vinculadas, amarradas a meios de pagamento. Então, aquela questão que o governo fez uma instrução normativa de monitorar o PIX, depois caiu, a população não absorveu legal, né? Mas o Big Brother tributário está aí, cara. E financeiro. Está tudo rastreado. Como que você vai sonegar num ambiente totalmente rastreável e controlável? Então, você vai ter que reestruturar o teu modelo de negócios nas regras para poder competir. Ô Dani, eu vou falar assim, eu não tenho experiência tributária, né? Nem perto do que você tem, mas eu lido com muitos empresários, muitas empresas, muitos setores, e, na minha opinião, de repente, o problema não pode ser o imposto. O problema é o que você comentou agora. O meu problema não é que eu pague imposto, o meu problema é que o meu concorrente, que trabalha do meu lado, ele sonega. E aí atrapalha o mercado, atrapalha meu preço, porque eu estou tentando fazer certo e o meu vizinho, o concorrente, faz errado. Então, mas na regra atual, por exemplo, existem diversos caminhos certos e alguns errados que têm risco. O caminho errado, que é a sonegação, né, ocultação de operações, você não tem como crescer. Você vai ficar pequeno para sempre. Então você pega empresas, grupos que começam a trabalhar errado desde o começo, viciam naquele erro, É um ponto. eles nunca crescem. Se você pegar uma empresa muito grande, como a Van, por exemplo, em algum momento, né, quando eles eram menores, você tem que fazer tudo certo, mas o jeito certo é eficiente. Senão você não consegue crescer. Né? Você vai ficar pequeno para sempre. Vai ficar pequeno para sempre e vai quebrar. Agora, o empresário ele tem que ter um olhar estratégico. Ele não precisa ser especialista em tributo, ele não precisa fazer uma faculdade de tributo. Mas ele tem que ser estratégico no seguinte sentido. Ele está num segmento. Esse segmento tem uma cadeia produtiva. As grandes multinacionais eles vão tentar dominar a cadeia produtiva, porque eles vão conseguir, de uma forma mais eficiente, ter o controle das margens. Porque é não cumulatividade ampla. Tudo que você compra entre os intermediários vai ter a incidência do IVA não cumulativo, né? Que é a margem de lucro daquele intermediário que está ali. O pequeno vai ter que pensar grande.
O que é pensar grande? Eu não vi movimentos ainda nesse sentido, né? Que ainda dá tempo, não precisa ser imediato isso que eu vou falar agora, mas em países que têm impostos sobre cadeia produtiva, não cumulatividade ampla, né? A tendência é os pequenos se organizarem através do cooperativismo. É uma estrutura jurídica que pode ser desenhada. Então, por exemplo, eu não tenho se eu sou um supermercado de bairro, eu não tenho como competir com o Carrefour, assim, em termos de potencial financeiro de dominar a cadeia produtiva. Mas eu posso me organizar com outras pequenas empresas e ter uma cooperativa para entrar um pouco mais na cadeia produtiva. Pô, faz bastante sentido Entendeu? isso. Porque a cadeia produtiva encerra onde? Encerra no consumidor final. Ela começa onde? Cada produto tem um início de cadeia produtiva diferente. Se for alimento, vai ser no agronegócio, né? Se for agronegócio, tem também aquisição de fertilizantes, né? Que é indústria química. Então, você tem que analisar de uma forma estratégica a cadeia produtiva toda. Então, um resumo geral para o empresário, né? Como que ele organiza os seus negócios? Os pequenos. Ele fala com o contador lá, vai inventando algumas coisas que de repente não são ilegais, né? Que tem riscos embutidos. E olha só para ele, não olha a cadeia produtiva. Agora ele vai ter que olhar para a cadeia produtiva toda e vai ter que seguir os caminhos. Ele vai ver que as portas da sua ligação estão sendo fechadas. O risco é grande e não vai ser eficiente para ele. Por exemplo, o exemplo que eu dei, se você comprar muito e vender em outro CNPJ, vai gerar uma dinâmica de acumulação de crédito diferente do que se você fizer o ajeito correto. Vai dar um erro no estoque. Não tem como eu comprar de alguém que não vai recolher o tributo, que está no regime tributário errado. Então, o cerco está se fechando, né? E eu nem estou falando de cerco financeiro de uma forma mais ampla, porque isso envolve dinheiro, né? O dinheiro papel, quando ele começa a sumir da economia, tem perspectiva aí de ter uma moeda digital, que é o Drex, tem hoje as criptos, né? Então, na hora que os governos conseguirem eletronização tudo tiver rastro, você vai fazer o que de errado? Até na tua renda, né? Por exemplo, esse sistema que eu falei da SERP, do Comitê Gestor, que é o GOV, onde você vai enxergar teu conta corrente tributário, a população como usuário vai enxergar o seu cashback. O que é o cashback? Dependendo da renda familiar que eu tenho, eu vou ter direito a uma restituição. Eu vou enxergar tudo ali. Então hoje, até os pequenos informais, que não recolhem imposto, né? Eles só negam tudo. Só negam assim, porque o imposto está muito forte dentro do consumo. Então, uma família que ganha, sei lá, 3 salários mínimos por mês, que tem no Brasil, o Brasil é um país predominantemente pobre em termos de, se você pegar a distribuição de renda entre as pessoas, né, ele é muito desigual. Essas pessoas, né, elas vão ficar um pouco mais dentro da economia formal. Então, tudo que eu ganho, para onde eu gasto, vai ser rastreado. Eu vou ter como definir políticas de tributação mais eficientes. Por exemplo, o governo queria isentar aí ganhos mensais acima de 5 mil reais, né? Porque é um absurdo você pegar uma renda familiar, uma pessoa que ganha 3 salários mínimos por mês ou 4, tem que recolher imposto de renda, né? É um absurdo. E outro erro do governo, assim, tem muito acerto, né? A meu ver, se eu quiser beneficiar a população pobre, eu já tenho que não cobrar o imposto. O cashback mostra que o governo é ineficiente. Se eu tenho que devolver dinheiro, significa que eu cobrei errado. Cobrou errado. Então, para que eu vou devolver? Eu vou deixar. A gente sabe que o Brasil tem um mercado de precatórios. Impostos que foram pagos, que o governo perdeu uma discussão, que seja, e não tem recurso para devolver. Então, se o governo já é ineficiente na hora de devolver, transforma em precatório, será que ele vai ser eficiente para devolver para essa população de baixa renda? Sei lá. Na lei é uma coisa, na prática é outra. Então, tem vários pontos críticos da reforma tributária, mas se eu fosse empresário, o que eu faria? Não adianta que a reforma não vai ter outra. A gente vai morrer com essa daí. Né? Daqui a 400 anos sendo discutida desde a década de 90. É difícil uma emenda constitucional, né? Você tem que ter ampla maioria. Todo governo tem dificuldade de fazer uma reforma tributária. Muito complicado. Você tem que ter tem as comissões, tem que ter 60% de aprovação na criação das leis, a emenda constitucional é muito complexo. Então, a regra está dada. Eu tenho que me antecipar
nas ações para beber água limpa. Se eu deixar para último, né, que o brasileiro costuma deixar para último, ele vai levando, empurrando com a barriga. Isso é um problema do contador. O contador mal consegue entregar a obrigação acessória no prazo. De jeito nenhum. Porque o próprio sistema do governo, em abril, já começou a falhar por conta das declarações de imposto de renda, né? Onde você faz as suas compensações tributárias, sai do ar a todo momento, porque é uma capacidade de acesso limitada. Sistemas são potentes, não são na área de TI, mas o que eu observo é que a questão dos departamentos, né, de contabilidade que as empresas têm, muitas vezes eles nem conseguem ser estratégicos. Eles são muito operacionais. Né? Acho que a maioria. A grande maioria. Ele é operacional, ele é limitado. O que vai ajudá-los agora, né, depois da transição, é que as regras tributárias de produtos e serviços elas vão estar determinadas dentro do ambiente do próprio governo. Então, por exemplo, a Serpro, que vai abastecer o portal com regra do CBS, que é Federal PIS e COFINS, e o Comitê Gestor vai abastecer com regras do IBS. Você vai poder se conectar via API, vai descobrir as regras tributárias da sua operação. Em cada região, né? Ficando mais simples, mais gente faz o trabalho bem feito. Por exemplo, vou falar de um tema que é mais sensível para o pequeno empresário, que muitos não estão sabendo ainda. O IBS, o IVA, né, que é o CBS, que é federal, e o IBS, ele não é estadual municipal, ele é subnacional. Significa o quê? Ele continua sendo federal. Porque o comitê gestor, apesar de ter membros dos municípios, né, e dos estados, quem determina o comitê gestor é o federal, que tem um controle sobre o comitê gestor. Vai ter o IBS, ele pode ser diferente. Nós estamos aqui em Santos, né? Vamos supor que eu tenho uma loja em Santos e uma em São Vicente. A alíquota de IBS geral pode ter uma composição ali diferente de Santos para São Vicente. Então, se eu tiver um varejo em Santos e outro em São Vicente, com alíquotas diferentes, eu tenho que repassar o preço final. Eu não posso vender esse copo aqui por R$100 em Santos e São Vicente? Até posso, mas eu vou ter margem de lucro diferentes. Cara, vamos dar algumas boas notícias, né? Por favor. A gente, por exemplo, a gente está em Santos, né? Nosso escritório está aqui em Santos, no Praia Mar Corporate aqui, né? Então, você, cliente, aí vem nos visitar, quer falar de reforma tributária? Traz o financeiro também, que a gente vai ter que falar de dinheiro, vai ter que falar, por isso que o tema aqui. Mas vamos ver, qual que é a alíquota do IBS aqui em Santos e qual que é de São Paulo, por exemplo? De Alphaville, de São Vicente? Será que a gente vai compensar ficar em Santos aqui? Vai dar uma grande diferença? Pequena diferença? Não sei. As alíquotas vão ser definidas ainda. Pontos importantes ainda. Agora, dessa última parte aqui, eu gostei muito da história do cashback, que realmente é um tema bem legal. De repente, a gente pode até depois, em outro momento, falar um pouco mais. Porque eu quero beneficiar uma pessoa de baixa renda. Se eu isento o tributo do feijão, eu estou atingindo também a alta renda, porque ele também consome feijão. Então, a minha isenção não chega em quem eu gostaria, né? Acaba sendo totalmente ampla, né? Porque a questão do cashback vai depender da renda, né? Da renda familiar e dos produtos que ela consome. Então, algum produto que tem uma alíquota, ela vai ter direito a ressarcimento, por exemplo. Do feijão, ninguém vai pagar. Isso é fato. Mas de outros produtos, sim. De repente, esse pequeno consumidor, ele vai conseguir ser parte de algo que ele consumiu que tem um tributo embutido. Entendo. Mas isso aí, a discussão que vai ter é o seguinte, já está definido, né? Não tem como voltar atrás, está lá na reforma tributária. O cashback já foi feito, já foi aceito pelo legislador, não vai voltar atrás. Né? Eu acho errado. Eu acho que deveria já, no momento de uma cobrança tributária, já cobrar o correto. Se você tem que dar cashback, aqui está cobrando errado. Fez alguma coisa errada. Que o governo vai ter mais condições também, né, com toda essa amarração de meio de pagamento, tudo declarado por dentro, né, como as pessoas vão receber, cartão benefício, vai ser mais fácil fazer política pública. Que existe aí uma crítica para estados que sobrevivem de uma economia que tem muitos beneficiados, né, de programas sociais e tudo mais. O salário mínimo para entrar em alguns segmentos da economia está um pouco acima do benefício. Será que essa pessoa que recebe benefício ela vai receber por quanto tempo? O governo vai conseguir enxergar isso aí.
Dizem até que boa parte dos pagamentos aí de benefícios estão investindo em bets, né? Em empresas de aposta, né? Você vai lá, se você recebe um benefício, você não consegue gerar renda, você vai muito de fome. O governo tem que cuidar dessa parte. Agora você vai usar uma plataforma de apostas, por exemplo, deveria regulamentar também. Tem a ver um pouco com a reforma tributária, né? Não com o tributo em si, mas, por exemplo, se eu tenho que ser eficiente nos gastos, eu tenho que olhar a economia como um todo. São discussões que deveriam avançar aí de quem está comprando, vai ficar tudo rastreado aí com a... Tomara que não vire uma coxa de retalhos, né? Como virou o tributo no Brasil nos últimos 50 anos, né? Desejamos isso, né? Dani, minha parte é isso. Pô, super obrigado da tua disponibilidade, do teu conhecimento, a gente poder dividir aqui no Café com Coruja, né? E eu queria que você desse as tuas palavras finais, o teu comentário final, para a gente encerrar o nosso episódio, né, sobre reforma tributária. Primeiramente, você empresário, se você gostou, curte aqui o canal, assina o canal, compartilha com o maior número de pessoas, porque é um assunto extremamente importante. A gente quer ver as empresas aqui da região prosperando, né? Mas acho que o primeiro ponto é conversar de uma forma mais estratégica. Não falar ver um artigo de lei ou, de repente, analisar só uma obrigação acessória. Falar de negócio, né? Falar de negócio, falar conosco aqui, qualquer outra consultoria, e vamos falar de impacto. Primeiramente, o resultado do exame. Quando você está doente, você não vai fazer primeiramente, um exame de sangue, uma ressonância. Vamos fazer a ressonância ou o exame de sangue, que é o mapa de impactos. Depois, com o mapa desenhado, vamos olhar para a cadeia produtiva e criar um cronograma de ações, porque em 26 já começa com a alíquota teste, né, para se adaptar com relação às informações de imposto, vai ter que estar destacado em nota, tem várias implicações aí, técnicas e tecnológicas, mas operacionais, você vai ter que, com o mapa de impactos, saber quem é seu fornecedor, saber quem é seu cliente, saber quem é seu fornecedor, para depois ajustar o teu modelo de negócio. Então não é algo que dá para fazer de um mês para o outro. Você tem que começar agora, para fazer um pouquinho por mês, envolver todos os departamentos da empresa, e em 27, quando começar as primeiras cobranças aí das alíquotas, você já vai estar posicionado. Se você deixar para depois, vai ter furo de caixa, a meu ver, cara, muita empresa vai quebrar por falta de preparo. Tenho certeza absoluta que tem negócios que já estão com uma margem mínima assim ajustada, principalmente varejo. Eles não vão durar, não vão ver 2028. Vai ter uma mortalidade aí de... E vão pôr a culpa no governo, né? Às vezes é do governo, mas assim, a regra já está dada com antecedência. Você tem que trabalhar. Esse é o recado final. Bacana. Dani, show. Obrigado aí. Muito bom. Obrigado. Compartilha, dá o likezinho e boa.